Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and, obviously, zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Hey, this is Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast, here to help you make the most of your summer with Michelob Ultra, a superior light beer worth playing for. Play for it with the guys when you're competing to see who can sink more birdies on the golf course, because winning tastes even better with Ultra on the line. Play for Ultra. Fill your fridge with Michelob Ultra this summer. Enjoy responsibly. Copyright 2025 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 41 do Receios do Além. Peço que enviem seus relatos por e-mail receiosdoalém@gmail.com. Entrem também no meu podcast, o Receios Obscuros. Tá tendo episódio toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. E agora vamos pro episódio de hoje. Foram 3 relatos e a pessoa preferiu não se identificar. Relato: cuidado com a religião dos outros. A intolerância religiosa é uma coisa que ainda me deixa muito triste. Por isso, prefiro não me identificar. Esse relato aconteceu com um conhecido meu. Antes de começar, quero deixar claro que não tenho uma religião específica, pois sou aberta e respeito todas as religiões. E realmente gostaria muito que todas as pessoas fossem assim. Vamos ao meu relato. Minha mãe costumava fazer atendimentos de cura para ajudar pessoas que tinham problemas espirituais. Em uma de suas sessões, ela atendeu esse amigo. O motivo pelo qual ele a procurou foi porque ele estava com a vida muito ruim. Não conseguia emprego, vivia doente e até sofreu um acidente que acabou deixando-o cego de um olho. Na Umbanda, até onde eu sei, pois nunca quis me envolver muito nesse assunto, existe uma pessoa que incorpora um espírito. Como sempre fui muito curiosa em relação ao mundo espiritual, escutei quando minha mãe comentava o que tinha acontecido depois dessa sessão. Essas foram as palavras da minha mãe. Então, fulano, você precisa fazer essa oferenda. Deve devolver aquilo que foi tirado. E lembre-se, nunca mais faça isso de novo. Ouvi quando o homem concordou e disse que tudo bem, que iria fazer exatamente como ela tinha falado, pois queria se livrar daquele karma. Então minha mãe começou a dizer: karma? Isso não é karma. Você não acreditar em uma religião é aceitável. Porém, você profanou e destruiu uma oferenda feita para alguém. Tudo isso porque você não acredita nessa religião. E chega a ser até hilário. Você veio pedir ajuda justamente a ela, pois não conseguiu resposta em nenhum outro lugar. Mais uma vez, o homem concordou e ficou de cabeça baixa, até que começou a falar. Realmente, eu nunca devia ter feito aquilo. Hoje percebo o erro que cometi. Fiquei muito assustado quando aquela coisa baixou e me ameaçou de morte. Realmente, mesmo depois de tudo que passei, só acreditei porque ele sabia exatamente o que eu tinha feito, sendo que eu nunca contei para ninguém. Então agora eu vou contar para vocês o que ele fez. Quando esse rapaz era mais novo, passou por uma encruzilhada e lá havia um despacho, que poderia ser uma oferenda ou um trabalho. Independentemente do que fosse, ele não deveria ter mexido. Ele conta que fumou os cigarros e, logo em seguida, quebrou todas as cumbucas que estavam com oferendas,
urinou em tudo e em seguida disse: "Esse negócio de macumba não existe." Cuspiu e saiu. Deste dia em diante, tudo de ruim começou a acontecer na vida dele. E em nenhum momento, até conhecer a minha mãe, ele se questionou se essas coisas poderiam ter relação com aquele fato. Fato esse que nem ele mesmo lembrava, e só se lembrou porque quando a entidade baixou no corpo da pessoa que o incorporou, falou: "Então, você está gostando? Eu transformei a sua vida no inferno e vou continuar transformando. Quero ver você morto. Vou levar você para o inferno. Você vai pagar por ter zombado daquilo que você não sabia o que era. Agora vem pedir ajuda? Agora você acredita? É tarde demais. Vou levar você para o inferno." Depois disso, a criatura confirmou toda a história anterior sobre o que ele tinha feito com o despacho. Sei que esse relato pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas, porém é um fato que aconteceu. Hoje continuo vendo muitas pessoas que ainda zombam da religião dos outros. Espero que esse relato possa, no mínimo, fazer com que certas pessoas se conscientizem de que respeito é bom e todas as religiões merecem respeito. Relato: Mãe d'Água. Meu pai é um exímio pescador. Ele costuma virar as noites em pescarias. Normalmente vai sozinho. Sempre achei ele muito corajoso, pois o sobrenatural não é tão perigoso, no meu ponto de vista, e sim as pessoas que estão vivas. Mas a parte boa das pescarias do meu pai é que toda vez que ele volta, chega com uma história diferente. Coisas estranhas que acontecem. Devo dizer, sobrenaturais. Não é história de pescador, pois o meu pai conta essas histórias e não muda sequer uma vírgula. Agora vamos ao relato do meu pai. Ele contou que uma vez foi para uma pescaria com um amigo dele. Esse amigo era do tipo pinguço, daqueles que bebem até álcool puro se tiver disponível. Era por volta das 7 horas da noite e eles tinham acabado de chegar. O meu pai estava armando as redes para pegar os peixes. Como um bom pescador, ele sabe os horários e eles pretendiam passar a madrugada com a rede armada para conseguir pegar os peixes que saem logo de manhã cedo. Porém, em um momento de distração, o amigo dele, que já estava muito embriagado, acabou caindo. Meu pai pensou que ele tinha desmaiado, já que tinha bebido muito. Porém, não foi isso que aconteceu. Logo em seguida, o homem se levantou e não parecia mais ser a mesma pessoa. Ele olhou para o meu pai e falou: "O que esse caboclo está fazendo aqui?" Meu pai olhou para ele e perguntou: "Você está ficando louco?" Porém, o homem insistiu em perguntar: "O que esse caboclo está fazendo aqui? Eu avisei que não queria ele aqui. Você pode, ele não." Naquele momento, meu pai percebeu o que estava acontecendo. Não era mais o amigo dele. Alguma entidade estava ali e, por algum motivo, tinha muita raiva daquele homem e não queria que ele entrasse de jeito nenhum naquele rio. Meu pai respirou fundo, tentou se acalmar e falou: "Tudo bem, minha mãe. Nós vamos embora. Não faça mal a ele." E na mesma hora o homem caiu no chão e, como se nada tivesse acontecido, começou a conversar com o meu pai. Meu pai falou para ele que eles tinham que ir embora, pois havia esquecido de que precisava resolver algo pela manhã bem cedo e por isso não ia poder ficar ali até tarde. O cara retrucou, porém aceitou. E eles começaram a ir embora. Até que, quando chegaram não muito longe do rio, o amigo dele acabou caindo dentro do mato. E mais uma vez, aquela entidade falou com o meu pai: "O que você ainda está fazendo aqui? Eu já não disse que era para você ir embora? Você pode pescar aqui, mas ele não. Se eu ver ele aqui de novo, vou levar ele embora para dentro das águas e o afogar." O meu pai, já muito assustado, temendo pela vida do amigo dele, respondeu: "Veja, minha mãe,
Nós já estamos no caminho de casa. Não estamos mais no rio. Ele vai embora. Não se preocupe, ele não vai mais voltar." A criatura olhou para um lado, para o outro, fechou os olhos. E o homem caiu novamente, acordando logo em seguida e perguntando o que tinha acontecido. Meu pai disfarçou, pegou ele pelo braço e apressaram os passos. Desse dia em diante, meu pai falou que nunca mais levou esse amigo para a pescaria, que ele prefere 1000 vezes ir sozinho do que mal acompanhado. Vai saber o que esse cara fez para irritar tanto assim uma entidade que pertence às águas. Relato: será que a minha afilhada é uma reencarnação? Há exatamente uma semana, minha comadre me contou algo que minha afilhada tinha comentado com ela. Minha afilhada hoje tem apenas 3 anos, porém ela é muito desenvolvida na fala. É como se você estivesse conversando com uma criança mais velha. Minha comadre começou a falar: "Sabe a Camille? Ela me falou uma coisa muito estranha esses dias, e não é a primeira vez. Ela olhou para mim e disse: 'Mamãe, você se lembra da nossa outra vida, onde eu era a mãe e você era a filha?' 'Não, filha, eu não lembro.' 'Então, mamãe, na outra vida eu era a mãe e você era a filha. Os homens vieram e mataram a gente. Eles arrancaram nossas cabeças e a gente morreu.' Minha comadre disse que ficou assustada e ao mesmo tempo curiosa. Será possível que ela seja uma reencarnação e que essa história seja real? Não é comum ver uma criança de apenas 3 anos comentando um assunto desses. E aí, o que você acha? Você acredita em reencarnação? Relato: Senhorzinho, enviado pelo João Roberto. Olá, Fernando. Olá, ouvintes. Sou o João Roberto e venho contar mais um relato que aconteceu comigo e com um dos meus irmãos. Era pelo início dos anos 2000. Eu devia ter uns 15 ou 16 anos, não me lembro bem. O meu irmão, mais novo do que eu, 2 anos. Aconteceu na fazenda onde meu pai, e agora já adulto esse meu irmão, trabalham com máquinas nas lavouras. Era tempo de colheita de milho. Naquele tempo, havia poucos maquinários. Então, até o caminhão voltar, descarregava-se um pouco da colheita num carretão. E eu e meu irmão passávamos a carga à mão, na base do balde de lata, pro caminhão quando ele voltava. Naquele dia, já era tardezinha e a máquina já iria parar. Só estava completando a carga dela. Eu e o meu irmão estávamos sozinhos no carretão, que ficava na beira da cerca, na estrada que ladeava a lavoura. A colheitadeira e o trator que baldeava a carga até o caminhão estavam no fundo da lavoura, que era muito grande. Já estava começando a escurecer. Nós dois só iríamos cobrir o carretão e esperar para ir embora. Foi quando, na palhada do milho colhido, começamos a ouvir como se alguém estivesse vindo em direção à cerca, um pouco rápido, mas não correndo. Procuramos para ver se não era meu pai, que tivesse vindo a pé lá de baixo. Foi quando eu e meu irmão vimos ao mesmo tempo os dois. O que fazia o barulho de caminhar na palhada era um senhorzinho de roupas surradas, chapéu de palha bem usado e um saco nas costas. Só que ele era translúcido, como uma imagem se apagando. Eu e o meu irmão nos olhamos, mas não sentimos medo. Só falamos ao mesmo tempo: "Você tá vendo?" Quando nos voltamos para o senhor, ele foi sumindo cada vez mais, chegando a uns metros da cerca. Mas o barulho seguiu até a cerca. Não deu medo, só um pequeno calafrio. Ficamos nos questionando sobre o que tínhamos visto. Também não comentamos nada com o nosso pai, porque na época de colheita ele ficava muito estressado. Não foi nada horripilante, mas foi muito estranho.
Gosto muito do programa e espero que leia mais esse relato. Obrigado. E galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, enviem seus relatos por e-mail receiosdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio. Whether it's in Drive, Dropbox, Slack, or that folder called Ugh, Dropbox Dash finds it fast. Smart Search. Built for messy humans. Learn more at dropbox.com/dash.